Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade. Pare. Deixe-me sair. Deixe-me sair. Eu quero sair. Eita espinheira danada que o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade. Que gente danada que esquece de vez a palavra cristã. Ah, eu queria só ver se Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos acuda, um monte de Judas querendo perdão. Gente graúda implorando ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, não tem solução. Em tudo que a gente estuda, se agarra e se gruda, rebenta no chão. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida. Finalmente. Por favor. Venha. Sente-se. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix?
Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Eu começo essa segunda parte desse vídeo com a frase de um escritor alemão chamado Goethe, em que ele diz que ninguém está mais escravizado do que aqueles que acreditam numa falsa liberdade. E é exatamente isso que nós vemos no Brasil nos dias de hoje. E esse episódio da greve dos caminhoneiros, depois de sucessivos aumentos de combustíveis, sucessivos aumentos na energia elétrica, no gás, que, como a maioria de nós sabe, repercute no aumento de tudo aquilo que nós consumimos. Quase tudo nesse nosso chiqueiro pobre de infraestrutura é transportado por rodovias, através de caminhões, e nós temos provavelmente o diesel mais caro e com a menor octanagem do mundo. Nós temos veículos mais caros que no resto do mundo ocidental. Nós temos uma série de custos que são embutidos em todos os produtos que nós consumimos. E essas manipulações de preços e estrutura de custos, principalmente na questão dos impostos, não ocorre por acaso, não ocorre sem que haja uma pauta embutida. E essas pautas
seguem ou tendem a seguir tendências estabelecidas através de pesquisas, através de estudos comportamentais, através de experimentos. E é exatamente esse ponto que eu quero manter como foco dessa minha conversa nesse vídeo. Então, o que nós temos visto não passa de um experimento para que aqueles que estão no comando da politicagem e no comando da macroeconomia desse nosso chiqueiro estão fazendo, não por iniciativa própria, mas porque é o padrão daqueles que mandam no mundo. E aqueles que mandam no mundo têm uma estrutura muito bem organizada. Eu vou explicar um pouquinho melhor, um pouquinho mais adiante. E esses que mandam no mundo estudam os padrões de comportamento humano. Eles nos chamam de gado e eles estudam como é que o gado reage. Então eles vão colocando a corda no nosso pescoço e vão apertando o nó. Eles vão apertando até eles estabelecerem o limite. É como se você estivesse apertando uma porca num parafuso. Num dado momento aquela porca espana e não serve para mais nada. Então eles vão apertando o gado até o ponto em que o gado pode espanar, fugir ao controle e a partir daí eles perderem o controle da situação. Então eles vão em níveis, eles apertam, esperam a reação do gado, a partir da reação eles retomam e voltam a apertar. Esse modelo é chamado de problema, reação, solução, mantendo em mente que a solução é sempre o que eles já previamente planejaram. Como é que a gente pode saber de tudo isso? Porque esse tipo de experimento que eles fazem e todas as manipulações de geoengenharia e de pesquisas comportamentais estão bem documentadas. Estão bastante demonstradas através da história. Um exemplo disso é um experimento, uma experiência chamada Milgram. Nos anos 60, eles resolveram estudar por que é que na Alemanha nazista muitos daqueles que apoiavam o sistema participaram de tantas atrocidades. Participaram da matança de milhões de pessoas, participaram de torturas inenarráveis a um contingente enorme de pessoas. E esse experimento, essa experiência de Milgram, consistia no seguinte: eles colocavam um sujeito da experiência numa sala e colocavam um outro sujeito da experiência numa outra sala, juntamente com uma pessoa que daria as instruções sobre como funcionaria o experimento. E o experimento funcionava da seguinte maneira: o sujeito que estava na sala junto com quem estava coordenando era instruído a fazer perguntas e do outro lado o outro sujeito respondia. E quando o sujeito errava, aquele que estava aplicando o teste era instruído a apertar um botão em que ele dava uma descarga elétrica no outro cara, na outra sala. Na realidade, o cara não levava o choque, mas ele era instruído a agir como se estivesse levando o choque.
E conforme o experimento ia avançando, a intensidade do choque ia aumentando. Eles iam aumentando a voltagem, a amperagem, sei lá o que é que faz com que a pessoa sinta mais dor ou menos dor. E eles iam aumentando até chegar num ponto em que do outro lado o sujeito não respondia mais, como se estivesse morto. E o sujeito que estava aplicando o teste era instruído pelo coordenador a continuar dando choque. E, curiosamente, ou não, aqueles que aplicavam o teste continuavam, eles não paravam. Então, muitas vezes eles falavam, poxa, mas o cara desmaiou do outro lado, ele não está respondendo, né? Ele pode estar ferido, ele pode estar machucado, ele pode estar com a saúde comprometida, né? E o coordenador dizia, concentre-se, vamos continuar o experimento. Faça conforme você está sendo instruído. E a pessoa continuava fazendo o experimento, independentemente de, do outro lado, o outro sujeito da experiência poder estar morto. Então, isso mostra, isso dá um exemplo muito claro de como é que, diante de certas situações, o ser humano pode se tornar um instrumento acéfalo do sistema que manipula todas as situações e coordena tudo aquilo que acontece no meio do gado. Por que é que isso é importante? Porque nós vemos pessoas com expectativas de todos os tipos. Alguns mantêm expectativas em políticos, outros em instituições, incluindo as Forças Armadas. Curiosamente, aqueles que mandam no mundo e que nos chamam de gado, chamam as forças militares do mundo todo de seus cães de guarda. Polícias, qualquer instância de polícia, seja no estilo da Polícia Federal, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil, investigações, não interessa. Ou Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea, todas essas instâncias armadas fazem parte de um modelo hierárquico no qual, da mesma forma que no experimento de Milgram, aqueles que estão abaixo na cadeia de comando vão seguir as ordens conforme instruídas. O modelo não permite que o sujeito sucumba a emoções ou consciência. Ele vai cumprir aquilo que lhe for determinado. Então essa é uma instância. Nas instâncias mais baixas, então você pode pegar aí soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães e provavelmente em vários casos até mesmo em coronéis. Então toda essa estrutura hierárquica, né, desde o soldadinho, né, até onde a estrutura começa a ter os chamados oficiais, tem um modelo de cadeia de comando no qual não se desobedece. E aqueles que estão no topo, altos coronéis e generais, esses generais que se acham extremamente poderosos, generais de 4 estrelas, né? Como esses que nós vemos aí no comando das Forças Armadas, como esse Vilas Boas e daí por diante. Todos esses militares altamente graduados fazem parte de sociedades secretas. Esses caras são maçons. E as sociedades secretas estão na estrutura da manipulação do poder no mundo inteiro. Essa estrutura não é estabelecida dentro do Brasil. Essa estrutura vem pronta de fora.
Então, ter esperança em qualquer modelo de estrutura institucional é, no mínimo, ingenuidade, para não ser deselegante e chamar intervencionistas de burros. E eu não quero aqui não quero que isso seja visto como uma ofensa, mas, se possível, como um alerta, porque essas pessoas vão continuar se decepcionando com indivíduos e com instituições que supostamente têm o poder para mudar as coisas, para transformar esse chiqueiro num país de verdade, numa nação que nós poderíamos chamar de primeiro mundo. Isso não vai acontecer. Nós somos colônia, sempre fomos colônia e continuaremos a ser colônia. E isso não é uma perspectiva pessimista, é uma perspectiva lógica, realista. O sistema todo é cooptado por aqueles que mandam no mundo. Então, eu menciono esse experimento de Milgram para apenas chamar a atenção para esses detalhes. Pesquisem, joguem no Google, vão atrás disso, façam aí a lição de casa. E vocês vão perceber que esse experimento dá margem a esses que mandam no mundo para atuarem de forma segura, de forma que o gado não saia por aí destroçando os planos deles. Um exemplo que a gente pode dar disso é quando um boiadeiro, em seu cavalo e juntamente com um cachorro, coloca uma manada inteira de bois e vacas para dentro de um curral. Joga isso aí lá no YouTube, tem vários vídeos sobre isso aí. Será que os bois e vacas, que são animais grandes, não poderiam resolver entre eles que eles não querem ir para o curral e passarem por cima do boiadeiro e do cachorro? Força física para isso eles têm, mas eles não têm o modelo emocional necessário ou até mesmo intelectual para reagirem à condição que é imposta a eles. Eles saem do curral quando dizem que é para saírem do curral, e eles entram no curral quando mandam que eles entrem no curral. Da mesma forma somos nós, amiguinhos. Nós somos tratados da mesma forma. E esse experimento de Milgram mostra isso de uma forma inegável. Um instituto chamado Tavistock Institute faz todo tipo de experimento. Eles são como uma clínica de estudos comportamentais. É uma instituição que, como aqueles que mandam no mundo gostam de se disfarçar, é uma instituição que fica abaixo da linha do radar, como se fosse uma instituição de caridade na Grã-Bretanha. E o Instituto Tavistock vem fazendo experimentos de cunho manipulativo do comportamento humano há muitas décadas. Então, aqueles que mandam no mundo sabem muito bem como manipular essas coisas. Então, por que é que isso é importante? Porque nós vemos no Brasil a população inteira desesperada, independentemente do tipo de perspectiva que o sujeito tem. Pode ser aquele sujeito que tem a sua tendência, que eu chamo de esquerdofrênica, porque tendem a ser fanáticos e não serem levados pela lógica, mas pela emoção e pela moda
é modismo se dizer de esquerda, porque muitos daqueles que eram considerados, e até hoje são considerados intelectuais, professam essa ideologia canalha e macabra. E eu não estou aqui defendendo capitalismo, nem tampouco defendendo que as pessoas devem ser todas direitistas e conservadoras. Absolutamente não, porque tudo isso, essas dicotomias, fazem parte de um modelo de dominação chamado dialética hegeliana. E através da dialética hegeliana, aqueles que mandam no mundo criam dicotomias, e essas dicotomias colocam as pessoas umas contra as outras. Então, seja aquele que é levado por suas emoções e pelo fanatismo e pela idolatria, que são essas pessoas com tendências esquerdistas, que defendem pessoas sabidamente psicopatas criminosas, como é o caso do Lula, aquela energúmena daquela Dilma, e vários, tem um batalhão de exemplos. Ou aqueles que desprezam o esquerdopata e o chamam de idiota útil, sem saber que ele também é um idiota útil, apoiando um pseudo-conservador, como é Bolsonaro, por exemplo, e pode-se colocar qualquer outro. Não existe conservadorismo, de fato, no chiqueiro Brasilis. O que nós vemos são oportunistas. Todos eles são oportunistas. Qualquer um. Não interessa se é uma Manuela Dávila pelo PCdoB, não interessa se é um Álvaro Dias, se é um Dória ou Alckmin, não importa. Fernando Henrique Cardoso, o pai desse lixo gramsciano todo aí que nós vemos no Brasil, é o pai desse marxismo cultural que imbecilizou o brasileiro de uma forma tal que as pessoas não conseguem enxergar com clareza, por conta de toda essa imbecilização que vem desde as universidades federais, passando pelo pão e circo e pela cultura popular. O brasileiro virou um bicho, né? Pessoas transando na rua, pessoas, observem o que acontece no carnaval, bailes funks com meninas adolescentes de 13 e 14 anos fazendo rodízio de sentar no colo de muitos outros moleques. Então, nós vivemos uma situação de Sodoma e Gomorra nesse lixo que muitos insistem em chamar de pátria. E tudo isso é previsto, nada disso ocorre por acaso, tudo isso é manipulado, tudo isso chega até nós por conta desses experimentos que eu acabei de mencionar. Então, quando a gente fala de experimentos como Milgram, ou de institutos como o Tavistock, eu estou citando apenas duas situações aqui, né? Há várias outras, há um monte de experiências comportamentais que são usadas para manipulação do gado, para nos manipular. Então, amiguinhos, é por isso que eu fiz questão de começar a falar, depois de uma introdução longa para esse vídeo, com o intuito de abrir os olhos daqueles que ainda têm interesse em descobrir a realidade e se dão ao trabalho de ouvirem um áudio, assistirem a um vídeo de 30, 40, 50 minutos, no qual alguém vai mostrando evidências de que a realidade ao nosso redor é uma realidade totalmente forjada. Então, quando eu abro com essa frase do escritor alemão Goethe, né, dizendo que a liberdade é uma ilusão e é apenas um aparato para que o gado não descubra que é escravo e a partir daí consiga esboçar uma reação.
Então a falsa sensação de liberdade realmente é um instrumento poderoso de dominação. Se no passado nós víamos aqueles que escravizavam com chicote na mão, dominando nações inteiras e fazendo com que trabalhassem para eles, hoje a coisa é a mesma, é exatamente a mesma coisa, só que o modelo mudou, porque antes o escravo sabia que era escravo e hoje em dia o escravo acha que é livre. E como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, as receitas federais dos países, independentemente do país, fazem parte da estrutura daqueles que mandam no poder. Então todo o mecanismo de tributação, cobrança de impostos, estabelecimento de legislação tributária, tudo isso é manipulado. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E quando eu digo eles, a quem eu estou me referindo? Há no mundo 13 famílias superpoderosas que acham que mandam no mundo. E essas 13 famílias conseguiram, ao longo de séculos, estabelecer uma estrutura de comando na qual eles têm os seus representantes como cabeça das principais organizações, instituições, corporações, religiões, que eles utilizam como mecanismo de dominação do gado. E tudo isso visa o governo mundial que eles estão estabelecendo. Então essas famílias são, em ordem alfabética, né? A família Astor, Bundy, Collins, Dupont, conhecida, Freeman, Kennedy, mesma família daquele presidente que foi supostamente assassinado nos anos 60, mas que não foi assassinado coisa nenhuma. Aquilo era um ator e voltou depois como o Jimmy Carter, se não me engano. Então, quem mais? Família Lee, Onassis, curiosamente, a suposta mulher do Kennedy, que foi assassinado em 63, depois se casou com o Aristóteles Onassis. Se não me engano, o primeiro nome dele era Aristóteles, um desses multibilionários aí que mandam no mundo, lá da Grécia. Família Reynolds, Rockefeller, um dos principais demônios aí que mandam no mundo. Todos esses problemas aí vindos de vacinas e contaminações por vírus, mosquito aí transmitindo o que eles chamam de zika e tudo mais, se é que é transmitido pelo mosquito, todo esse tipo de lixo vem do Instituto Rockefeller. Rothschild, essa família Rothschild é a família que manda no mundo. Esses são os mais poderosos. O chefe da família Rothschild é o que eles chamam no meio ocultista desses aí que mandam em tudo, de Pendor. Pendor significa, na linguagem ocultista, o pênis do dragão. Quem é o dragão? Se você já leu a Bíblia, você sabe a quem a Bíblia chama de o grande dragão, ou a serpente. Lúcifer, Satanás. Então o Pendor é sempre da família Rothschild, e quem estuda e conhece a estrutura Illuminati de poder garante que a única pessoa a quem a rainha da Inglaterra, Elizabeth, a única pessoa a quem ela respeita e de quem ela tem medo é o Pendor, que é o chefe da família Rothschild, que só a família Rothschild tem aí trilhões de dólares, muitos trilhões, talvez até 4 trilhões de dólares em bens, em fortuna, em patrimônio, e eles dominam tudo. É uma das principais, talvez é a principal família nessa estrutura de escravização mundial.
Eles estabeleceram um sistema bancário, eles criaram dinheiro a partir do nada, eles nos endividam a partir do nada. Todo o endividamento dos países que devem dinheiro aos mecanismos internacionais de crédito para países, a FMI, a Clube de Paris, todos eles estão debaixo aí do guarda-chuva ou dos tentáculos dos Rothschilds. Eles criaram o modelo de bancos centrais. Eles mandam nas finanças de todos os países do mundo. Para concluir as 13 famílias, tem também a família Russell. A família Russell esteve envolvida com a religião. Eles criaram uma seita, uma falsa religião supostamente cristã, mas que não é apenas um modelo aí para enganar o gado. Eles criaram as Testemunhas de Jeová, né? Da mesma forma que uma mulher dominou também os adventistas, chamada Ellen G. White, era amiga desse Russell, desse cara que fundou as Testemunhas de Jeová. Então, esse fundador das Testemunhas de Jeová fazia parte de uma dessas famílias chamadas famílias de linhagens sanguíneas, né? Muitos acreditam que essas famílias não têm o mesmo sangue que nós, talvez sejam pH negativo, ou talvez até mesmo a linhagem da serpente, que é estabelecida lá em Gênesis 1, 27, se não me engano, não me lembro o verso, pois se eu lembrar eu coloco aí no vídeo. Em que Deus disse: e colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, e tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe ferirá a cabeça. Quem é a descendência da serpente? A linhagem de Caim veio contaminada, porque foi que Caim matou Abel. Há um propósito para isso, há um motivo para isso. E por que é que Sete depois foi protegido e a linhagem de Sete veio limpa, passando por Enoque, passando por Metusalém, passando por Noé, depois passando por Abraão, Isaac, Jacó, passando por Davi até chegar a Jesus. Há linhagens distintas na humanidade. Você olhando, aparentemente todos são iguais, mas isso é só na superfície. Embaixo da pele, no sistema, sei lá, no corpo, no sangue, há diferenças aí. E essas famílias provavelmente fazem parte dessa diferença. Então, a última família que ficou faltando mencionar é uma família chamada Van Duyn. Não sei de onde são, talvez sejam da África do Sul ou da Holanda, não sei. Então, essas famílias que mandam no mundo têm todos os mecanismos para fazerem esses experimentos em chiqueiros como aqui no Brasil. E eles são aqueles que exploram todas as riquezas do Brasil. O Brasil é riquíssimo. O subsolo brasileiro é talvez o subsolo mais rico do mundo. Só o nióbio que nós temos, e que é um monopólio do Brasil, apenas Brasil e Canadá têm nióbio no mundo. O Canadá tem 2% no máximo, o Brasil tem 98% ou mais. E é um minério extremamente valioso, usado na indústria aeronáutica, usado em computadores, usado em alta tecnologia. E só o nióbio já seria suficiente para transformar o Brasil na maior potência do mundo. E por que isso não ocorre? Porque o nióbio é contrabandeado para fora do Brasil de forma legal, através de uma empresa chamada CBMM. E onde é que... e como o nióbio é vendido a preço de banana, como commodity, no mercado de commodities mundial, porque isso é do interesse das nações mais ricas, daqueles que estão nas nações mais ricas. Enquanto o Brasil manda o nióbio a preço de banana, nós compramos tecnologia a preço de ouro, a peso de ouro. Então, onde é que ficam todos os... Onde é que ficam os lucros pela venda do nióbio, os lucros reais? Estão na City de Londres, na Bolsa de Londres, ou na Bolsa de Nova York. E quem está por trás
disso? Esses que mandam no mundo, que são os acionistas das principais corporações que fazem parte do esquema de dominação deles. Então, amiguinho, se você... Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vemos as pessoas saindo nas ruas e as pessoas fazendo o seu papel nesse experimento de forma a dar ao inimigo a munição que vai matá-lo muito em breve. Que munição é essa? Nós vimos aí pessoas desesperadas, tem nas imagens que eu estou colocando nesse vídeo, pessoas fazendo fila a pé para encherem seus galõezinhos com gasolina a preço de ouro, gasolina mais cara do mundo. Tem gente pagando R$9 no litro da gasolina comum. Isso é uma demência. Qualquer um que estuda a estrutura de formação de preços, eu sou administrador de empresas, sei como funciona a estrutura de custos, sei como montar uma planilha de custos de qualquer tipo de produto ou serviço. E certamente o preço que que nós pagamos na bomba não reflete o custo do produto, não reflete o custo de produção, mais impostos. Ele está exagerado. Tem muita gente ganhando em cima disso, especialmente o governo. O governo é o mecanismo para se puxar a corda no nosso pescoço. E eles vão apertando para ver até onde eles podem apertar. Eles vão até o ponto onde a porca não espana. Então, enquanto caminhoneiros param, o gado reclama porque faltou um pacote de bolacha no supermercado. Ou faltou açúcar, ou faltou Coca-Cola, seja lá qual for o item que muitas vezes é supérfluo. Ou porque faltou gasolina no posto e o sujeito não pode sair por aí pedalando a sua bicicletinha ou pegando o transporte público. Ele tem que sair com o carro dele, porque ele está condicionado socialmente a fazer isso. Então ele faz qualquer coisa para não alterar o status quo. Ele faz qualquer coisa, bicho. Se o sujeito tiver de ficar de 4, ele fica de 4, porque esse é o condicionamento social a que o gado é submetido. E nós vamos dando a esses que estão aí na estrutura de poder, seja quem for, seja o vampirão do Temer, seja o próximo presidente, assim como foram todos os outros. Eu mostrei uma sequência aí dos presidentes brasileiros de meados da década de 80, onde nós tivemos o início da chamada Nova República, o início dessa suposta democracia brasileira, e isso é uma farsa, apenas para criar a ilusão de que nós não estamos sob um regime militar ou uma ditadura militar, entre aspas. É uma ilusão. Então começou com Sarney, veio na sequência com Collor, depois veio Itamar, depois na sequência Fernando Henrique, depois Lula, Dilma e agora o Temer. E se você fizer aí um retrospecto de cada um deles e colocar e fizer uma pesquisa histórica, você vai ver que nenhum deles, visou o benefício do Brasil. Todos eles cometeram crimes de lesa pátria. Todos, sem exceção. Não foi só a Dilma, não é só o vampirão, não foi só o Lula, principalmente Fernando Henrique. O que mais cometeu crime de lesa pátria foi o Fernando Henrique. Os outros só conseguiram aprontar tudo que aprontou, inclusive o Congresso Nacional, foram aprontando todo o lixo que aprontaram com dinheiro público brasileiro, envolvendo a Petrobras, Eletrobras e outras importantes estatais ou empresas mistas, A Petrobras é uma empresa mista com ações na Bolsa. Tudo isso só foi possível, e até mesmo a usurpação, a vilipendiação do BNDES, isso foi possível através de tudo que foi plantado
em termos de liberdades para que esses crimes fossem cometidos lá no governo Fernando Henrique. Toda a estrutura de cooptação dos poderes, todo o sistema de aparelhamento do Estado não começou no governo Lula, já começou antes. O Lula ampliou. O Lula foi muito mais malandro, né? Colocou toda a estrutura da máquina de roubar petista, né? Em patamares nunca vistos, né? Com toda a pelegada aí de CUT, MST, MTST, toda essa cambada aí que começou a ocupar altos cargos em todo tipo de autarquia, empresas públicas e instituições e universidades, além das redações aí dos principais meios de comunicação. Então, tudo isso é feito de forma a apertar a porca até o ponto em que ela está próxima, está perto de espanar. Então, quando nós vemos situações em que pessoas brigam por causa de um galão de gasolina ou por causa de um item no supermercado e estão dispostas a matar umas às outras, aí nós vemos que o experimento deu o resultado que os donos do mundo queriam. Eles sabem, opa, nós podemos colocar a gasolina nesse momento até R$10. O gado vai pagar, o gado vai chiar, mas o gado não vai estourar. Se o gado estourasse, o gado entraria em todos os poderes, nos 3 poderes e todas as autarquias e empresas estatais, todas as instâncias de comando, né, de poder, e tiraria essa corja toda no braço. E provavelmente faria com esses canalhas o que fizeram com Tiradentes aí, 2 séculos atrás, 1 século atrás. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Por causa das dicotomias, por causa das iscas que o gado morde. Você vê pessoas apoiando pautas opostas ao que o outro grupo está apoiando, muitas vezes não pela lógica, mas pela antipatia. E nós chegamos numa condição em que a confusão é tão grande que nós não temos saída. Nós não temos alternativa. Nós vemos, por exemplo, a turma petista chamando o vampirão de golpista e querendo o cara fora. E aí você vê o outro lado, pessoas conservadoras ou intervencionistas, seja lá qual for, qualquer um que se oponha a essa escravização do proletariado, a ditadura do proletariado petista, pseudobista, seja qual for, a esquerdopatia que está na moda, PSOL, sei lá. Então, se você se opõe a isso, você acaba dando munição para eles criarem essa ditadura. E aí você acaba sendo... muita gente se vê obrigada a apoiar um canalha como Temer, porque se o Temer cair, já existe toda uma estrutura preparada para eles fazerem uma eleição indireta e colocarem no poder quem eles quiserem, incluindo Fernando Henrique, ou Lula, ou Dilma, ou qualquer um canalha que eles quiserem, que inclusive nem seria eleito pelo Congresso, seria dito ao Congresso, vocês vão eleger fulano, porque quem manda está fora do Brasil. Mas toda a estrutura, essa confusão toda que foi criada, nos coloca de mãos atadas. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? O ponto é o seguinte, amiguinho. Quanto mais você reage, mais você alimenta o monstro. Se você entra numa fila para comprar combustível, você é um... Cara, eu não vou te chamar de idiota para não desperdiçar saliva, mas você está fazendo exatamente aquilo que o seu inimigo quer. Você nem sequer se dá conta de que tem um inimigo. O gado vai automaticamente sem se dar conta de que tem um abatedouro esperando por ele. E esse abatedouro está muito próximo. Nós estamos vendo as coisas se desenvolvendo de uma forma tal em que nós já estamos na porta do abatedouro e eles nem vão ter que sequer ligar o equipamento para abater o gado, porque o gado vai se abater.
Ou você não consegue perceber que nós estamos às margens, à beira de uma guerra civil, com os nervos à flor da pele, porque a porca está quase espanando? O que é que falta para que nós tenhamos uma guerra civil e comecemos a ver pessoas se matando por conta daqueles que puxam as cordinhas? Não vale a pena, amiguinho. Não vale a pena. Não vale a pena você colocar a sua vida em risco ou colocar a integridade da sua família em risco por causa das manipulações do sistema. Sai dessa, bicho. Estão te manipulando. Estão manipulando todo o gado. Não interessa se você está aí com uma bandeirinha intervencionista ou se você está aí apoiando o político A, B ou C, não importa, todos eles são parte do mesmo sistema opressor. E toda essa história já está escrita. Toda essa história já está escrita, então não cabe a pessoa que tem um cérebro que consegue ver quem é verdadeiramente o inimigo ficar batendo cabeça, brigando entre si. Quem é verdadeiramente o inimigo? Eu vou mostrar para você quem é verdadeiramente o inimigo na sequência. Nós temos, como eu falei, na estrutura de poder que manda no mundo, essas 13 famílias. E essas 13 famílias, como eu falei, têm uma estrutura piramidal de comando. Eu vou falar sobre as principais peças nessa dominação e vou deixar o topo da pirâmide por último, porque o topo da pirâmide é que realmente nos interessa entender como o verdadeiro inimigo, porque enquanto você estiver combatendo o presidente da República que está nos escravizando com o preço de combustíveis desse jeito, você não está entendendo que o sistema político de cada país é apenas a sombra do inimigo. O verdadeiro inimigo não é tangível, está longe de você. Você não poderia ter uma arma e enfiar uma bala na cabeça do inimigo. Se alguém, por exemplo, cometesse um atentado, e eu não estou fazendo apologia à violência, antes que o YouTube retire o vídeo do ar, por ferir as suas guidelines, como eles gostam de dizer, não estou incitando violência alguma, mas se por acaso alguém desse um tiro aí com um rifle de longo alcance e matasse o Temer, vocês acham que alguma coisa mudaria? Talvez o caos ficasse até pior, né? E por quê? Porque a estrutura está montada, a estrutura de escravização está montada, ela vai continuar. Então, como é que esses dominadores mandam? Então, eles têm as monarquias do mundo, todas as monarquias. Talvez a principal delas, talvez não, certamente a principal delas é a monarquia britânica. Toda a grande concentração de comando no poder desses que mandam no mundo está na Inglaterra. Então, famílias reais, em especial a Casa de Windsor. Depois eles têm uma coisa chamada o Conselho dos 13, que vão representar essas 13 famílias que eu mencionei momentos atrás. Depois eles têm uma coisa que eles chamam de Comitê dos 300. É onde se encaixam ali mais um outro ranking de famílias poderosas, famílias bilionárias. Provavelmente ali vão aparecer gente como Bill Gates, aquele cara do Walmart, esqueci o nome dele agora, esses caras que criaram essas grandes corporações, muitas delas que surgiram do nada, como é o caso do Facebook, por exemplo, Mark Zuckerberg, toda essa turma aí, os Bush, aquela turma do Bohemian Grove,
O pessoal da Skull and Bones vão entrar nessa turminha aí, nesse comitê dos 300. E depois abaixo eles têm uma coisa que eles chamam de think tanks. E ali eles têm certas comissões que dominam as relações internacionais. Toda a relação entre países é dominada por essas instituições. E ali vão aparecer coisas, por exemplo, como a Comissão Trilateral, o Conselho para Relações Internacionais, as Nações Unidas, que muita gente acha que é do bem, mas não é, totalmente das trevas. A ONU é uma das instituições mais macabras, mais satânicas no mundo. A Organização Mundial de Saúde também está aí no mesmo patamar. O Grupo Bilderberg, Clube de Roma, o Instituto Real para Assuntos Internacionais da Grã-Bretanha. Então, essas instituições que cuidam das relações internacionais estão ali também, na parte de cima da pirâmide. Depois vem o controle financeiro do mundo, todos os bancos centrais, todas as receitas federais, todos aqueles que estabelecem as regras de política monetária ou taxas de juros, tudo isso aí está ali nesse comando. Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, e todas essas instituições que comandam o aspecto financeiro e tributário do mundo. Ainda que pareça, eles fazem de forma a parecer que os países têm algum tipo de autonomia, mas não tem. Tudo isso é centralizado. Depois, na sequência, vem as grandes corporações. Eu não vou citar nome de corporação, mas toda grande corporação com ações, toda empresa de capital aberto e com tentáculos em vários continentes e vários países, sejam elas empresas de exploração de petróleo e combustíveis, ou da mídia, ou da tecnologia, ou uma das principais aí, né, de alimentos, como essa não dá para não citar, né? Pegue uma empresa, por exemplo, como a Monsanto, que manipula tudo aquilo que é plantado no mundo inteiro. Está aí, nessa estrutura de poder. Ou a indústria farmacêutica, companhias aéreas, eles deixam o gado doente de várias formas, sejam através dos vírus e pestes criadas pelos laboratórios do Rockefeller, ou seja pelos alimentos transgênicos que estão aí causando câncer e tantas outras enfermidades, ou seja pelos chemtrails. Eu vou colocar imagens aí da minha janela, volta e meia eu abro a janela e vejo chemtrails para todo lado, em cima da minha cabeça. Esses chemtrails estão acabando com lençóis freáticos, acabando com plantações, deixando pessoas doentes, estão pulverizando bário, estrôncio e alumínio lá em cima, além de vários outros venenos. Então a estrutura envolvendo também as grandes corporações está nas mãos deles. Dando sequência à estrutura deles, nós vemos também as religiões. Eles estão por trás de todas as religiões, amiguinho. Se você faz parte do sistema religioso, e eu não estou dizendo absolutamente que você não deva ter fé. Eu sou cristão. Eu acredito no sacrifício feito por Jesus Cristo 2000 anos atrás. Eu tenho plena convicção de que a salvação é real e tenho plena convicção de que a condenação eterna também é muito real. Lembrem-se disso,
porque quando eu mencionar a parte separada da pirâmide, você vai poder linkar a essa questão da fé. Não as religiões em si, porque todas as religiões estão cooptadas. Não interessa se você está seguindo aí uma falsa religião de idolatria de anjos caídos e quimeras, como o hinduísmo, e eu já fui hindu no passado, fui um desses tolinhos. Ou se você está seguindo o budismo, a grande tolice também, acreditando em lixos como reencarnação, karma, você está manipuladinho, amigão. Ou se você está envolvido com o Islã, se você é um muçulmano, ou se você é cristão, seguindo qualquer religião, não interessa se faz parte dessa teologia da prosperidade, ou se é, sei lá, Assembleia de Deus Batista, Igreja Universal, não interessa, todo o sistema religioso está nas mãos deles, eles dominam o sistema religioso através da maçonaria, e na Igreja Católica através da seita satânica dos jesuítas. Eles dominam todas as religiões. A Bíblia é muito clara. O livro de Atos diz que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. E 1 Coríntios 3,16 diz que o templo de Deus somos nós. Nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de religião organizada. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Nós não precisamos de religião. A religião está aí para desencaminhar e extorquir, escravizar o gado. Pessoas fanáticas dão tudo que tem para esses maçons picaretas que dominam essas igrejas, ou para a Igreja Católica. Outro dia eu ouvi dizer que a Igreja Católica tem um carnezinho para o sujeito pagar o dízimo. É uma coisa impressionante. E as pessoas vão dando dinheiro para essas instituições. E acham que estão agradando a Deus e acham que assim estão buscando a Deus. É uma doce ilusão, amigos. Ninguém precisa de religião. Você só precisa ter uma boa tradução da Bíblia, estudá-la diligentemente e compreendê-la. Fica a dica. Também nessa parte de domínio mundial, né, na parte que está em contato direto com o gado, aí nós temos os governos. Nós temos governos, agências de inteligência, polícias federais, toda a estrutura de governo. Comandos militares, polícias, sistema judicial, sistema prisional, crime organizado, tudo faz parte desse modelo de dominação. Nós temos as escolas, todo o sistema educacional faz parte da dominação. Então você muitas vezes paga uma escola cara para o seu filho, não se dando conta de que ele está aprendendo um monte de coisa que não é real. Eles vão ensinar falsa geografia, eles vão ensinar falsa história da humanidade, eles vão enfiar teorias de evolução de Darwin, que é lixo total, vão dizer para o seu filho que a Terra é um globo e que nós vivemos numa galáxia em que existe um Sol que viaja a 600 mil quilômetros por hora, com planetas viajando a 100 mil quilômetros por hora em torno dessa suposta estrela, e com a Terra girando a 1.600 quilômetros por hora em torno do próprio eixo. Não cai nessa não, amiguinho. Cai nessa não. Pesquise, comece a descobrir que a água não faz curva, comece a descobrir que nós estamos num sistema fechado, ninguém sai, ninguém entra, não há vida lá fora a não ser numa dimensão espiritual em que estão anjos caídos e demônios e outras criaturas aí espirituais. Que mais? Então, cuidado, pesquise, entenda como o chamado universo realmente funciona. Então, você muitas vezes está pagando uma escola cara achando que o seu filho está aprendendo um monte de coisa importante, porque a sociedade estabelece que é importante saber dessas coisas. Mas elas não são reais.
não são reais. Nós vivemos num mundo criado para escravizar a nossa mente. E a mente é escravizada pela repetição, mentiras uma atrás da outra. A cada nova geração, a mentira vai se consolidando mais e vai ficando cada vez mais real. A história da Terra bola molhada giratória praticamente começou há 500 anos e uma geração atrás, no começo, existia resistência. E hoje virou uma verdade absoluta. Você diz que a Terra é plana para um sujeito, ele dá a risada da sua cara e te chama de burro. Sem saber que ele é o idiota que está acreditando numa mentira deslavada, que não faz sentido algum. Então, as escolas são um grande instrumento de manipulação, universidades também. Hoje eu sei disso. Quando eu fui para a universidade e estudei administração de empresas e finanças, eu achava que eu estava tendo uma educação diferenciada e hoje eu sei que tudo isso serve apenas para criar um mindset, um modelo mental de escravo diferenciado. O que mais? Toda a mídia, eles dominam toda a mídia mundial. Toda a indústria da comunicação, seja das notícias, canais de televisão, Hollywood e daí por diante. Eles dominam e usam a mídia como propaganda das pautas deles. E nessas pautas nós temos visto os cercos se fechando cada vez mais. Eles dizem o que vão fazer, eles mostram na nossa cara. Eu tenho duas teorias para isso. Uma delas é a de que, de alguma forma, Deus, que está no comando de tudo, que permite que o mal domine por um certo tempo para se cumprir a um plano, eu acredito que Deus os obrigue a, de alguma forma, vazar os planos deles. E eu já vou dizer como é que eles dizem o que vão fazer. E a outra forma, o outro motivo pelo qual eu acredito que eles dizem o que vão fazer é feitiçaria. Eles criam um encantamento de forma a aumentar o controle mental a que o gado é submetido. Então, quando eles dizem de forma muitas vezes debochada, eles usam até mesmo de ironia, eles usam de supostas comédias, mas eles vão dizendo exatamente o que eles vão fazer. E o principal mecanismo para isso é Hollywood, seja através dos filmes que vão para o cinema, filmes em vídeo, séries de televisão, documentários, entre outros, são ferramentas de controle mental e de difusão das pautas. Eles se comunicam entre eles, sociedades secretas, eles entendem essas pautas através de símbolos e gestos e cores. Símbolos, gestos, cores dominam o mundo. Logomarcas fazem parte disso. E Hollywood faz isso muito bem. Essa comunicação entre ocultistas que estão nessa pirâmide de comando. Independentemente de estarem mais abaixo ou mais acima, eles entendem essa linguagem. Nos filmes de Hollywood eles mostram. Eles usam a ficção científica para propagarem essa pauta alienígena, por exemplo. Está em toda parte. As pessoas acreditam que seres de outros planetas irão invadir a Terra sem saber que são os anjos caídos que estão lá em Gênesis 6 ou no livro de Enoque. Por quê? Propaganda hollywoodiana. Muitas vezes eles fazem essas propagandas para fazerem com que o gado olhe para um lado enquanto eles estão fazendo o truque com a outra mão. E muitas vezes eles mostram as pautas nas quais eles estão trabalhando.
E quando eu digo que o gado não deve reagir, quando eu digo que nós não devemos reagir, para não nos alinharmos com essas pautas e não fortalecermos esse domínio que eles exercem, é porque, através dessas experiências, eles vão controlando aquilo que eles vão dando ênfase a uma pauta ou outra. Uma das pautas que nós veremos em breve, aborto já é coisa do passado, eles já convenceram o gado, já através de leis inclusive, que o aborto é normal, é natural, né? As pessoas não se dão conta de que o aborto é uma forma de sacrifício a entidades das trevas. A mulher que faz um aborto, o homem também que é responsável, uma mulher não faz um filho sozinha, a mulher não engravida sozinha, né? Pessoas que estão envolvidas em aborto, independentemente de ser o homem ou a mulher, estão se envolvendo em sacrifícios, em um ritual satânico de sacrifício de uma vida a uma entidade das trevas. E o que eles fizeram? Tornaram isso legal, através de leis, passaram pautas relacionadas à ideologia de gênero, né, a pauta transgênero. Hoje é mais fácil um sujeito fazer uma cirurgia de mudança de sexo do que uma operação cardíaca. Vocês acham que isso acontece por acaso? Não, não é por acaso, amiguinho. Tudo isso é manipulado. E uma das pautas que eles estão trabalhando pesadamente, e que vai vir, acredite você ou não, é a pauta canibal. Eles forçam isso goela abaixo, e como eu disse antes, a nova geração está sempre mais iludida com a mentira passa a ser verdade nas mudanças de gerações. Uma coisa que uma geração anterior sabia, a nova já não sabe mais. Uma verdade que a geração anterior sabia, a nova já não sabe mais. Uma mentira na qual a geração anterior não acreditaria, a nova já nasce acreditando. Daqui a mais algum tempo, a pauta canibal, o canibalismo vai ser norma. Pessoas já existem em alguns lugares, como na Califórnia, em Los Angeles, já tem lugares em que é servida a carne humana. Na Ásia também. Eu não estou falando de tribos nômades remotas. Estou falando de estrelas de Hollywood. E mega CEOs de corporações mundiais e grandes celebridades famosas, governantes mundiais e realeza. Toda essa gente está envolvida com canibalismo, acredite você ou não. E como é que eu sei que eles vão fazer o gado comer um ao outro? Primeiro, é uma profecia, está lá em Jeremias, se não me engano, capítulo 19, Jeremias 19:9, em que Deus amaldiçoa o gado, dizendo que os fará comer seus próprios filhos. Isso vai acontecer, amiguinho. Isso vai acontecer. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer é, quando tudo isso começar a apertar, sair do meio das massas, arrumar uma quebrada qualquer aí na roça, em algum lugar em que você esteja isolado, tenha condições de, sei lá, cavar um poço e ter a sua própria água, porque vai faltar água, vai faltar alimento. A pauta canina. E é bom que você tenha uma boa arma também. É bom que você tenha arma e uma mochila cheia de munição, porque a sua família vai estar em risco. Você pode literalmente virar o rango de alguém. Então, cristãos têm a obrigação de defender a sua própria família, o homem principalmente, o homem cristão tem a obrigação de defender os seus filhos, defender esposa, pai e mãe. Essa pregação de evangelho, paz e amor e de cristão franguinho é falsa doutrina. Jesus, quando enviou alguns dos apóstolos em pregação, ele instruiu para que comprassem espadas. Instruiu para que vendessem casacos e comprassem espadas. A espada moderna pode ser uma arma de fogo, independentemente do porte. E a autodefesa
não é um crime. Nós devemos ser pacíficos, certamente, mas nós não devemos colocar a cabeça na guilhotina, a menos que não tenha mais outra forma. Negar a fé? Jamais. Se você negar a fé, você vai jogar a sua salvação pelo ralo. Não acredite em cristãos que dizem que você pode mentir para salvar a própria pele. Então, vamos lá a essa pauta canibal. Talvez eu esteja dando uma ênfase maior, porque é uma coisa que está se tornando muito óbvia. Muito óbvio, né? Se você consegue enxergar um pouquinho, você percebe que eles estão fazendo isso em todos os meios, né? E Hollywood é um dos principais propagadores, sem contar que eles estão colocando isso em tudo quanto é série de televisão, né? Eu vou dar alguns exemplos que eu me lembro de cabeça. Eu não escrevo um roteiro para falar. Eu falo de coisas seguindo uma determinada temática, de acordo com aquilo que eu sei, que está na minha cabeça. E dentro, né, dessa pauta a qual eu estou dando aí uma ênfase maior nessa parte desse vídeo, essa pauta canibal que vai vir, né, a propaganda vem aí através de séries de televisão, como por exemplo, tem uma série com um cara chamado Timothy Olyphant e aquela gordinha que fez lá o ET, que era menina no tempo do ET, esqueci o nome dela, Drew Barrymore, na qual ela é canibal, ela faz uma dieta na qual ela come carne humana para ficar magrinha e fica bonitona comendo carne humana. Isso aí se chama Santa Clarita Diet, Santa Clarita's Diet, alguma coisa assim, ou a dieta de Santa Clarita. Tem uma outra série cujo nome eu não me lembro, na qual a mulher vira uma espécie de zumbi e ela trabalha num necrotério e ela come cérebros humanos. Tem um filme chamado The Bad Batch. Eu acho que colocaram aqui no Brasil como Amores Canibais, né? Em que as pessoas num suposto período distópico pós-apocalíptico comem carne humana. O sujeito tem que tomar cuidado para ele não ser pego por outros que vão levá-lo para sua casa e cortar uma parte do corpo e comer, né? O filme mostra uma menina que ela é pega e a pessoa que a pega não apenas come, mas é sádica, vai cortando ela viva, corta uma perna e cauteriza com uma panela quente, e corta um braço, corta uma perna, corta um braço, e depois ela acaba conseguindo fugir. E depois, no final do filme, ela acaba se apaixonando por um cara que era um desses canibais aí também. Então, a pauta está aí. Outro filme em que eles mostram isso é um filme chamado O Livro de Eli. O Livro de Eli, eles mostram isso muito claramente. E mostram como eles vão perseguir a Bíblia. A Bíblia já está sendo proibida em alguns lugares. Na Califórnia já está proibida porque eles vão alegando que a Bíblia é um livro que instiga a homofobia, porque o cristão não deve ser conivente com a sodomia, por exemplo. O cristão não deve ser conivente com pautas transgênero ou ideologia de gêneros. Por que não? Porque a Bíblia condena. Ame o pecador, mas não seja conivente com os pecados dele. Está lá em Efésios 5:11, não faça parte disso. Então, amiguinho, vai chegar uma hora em que eles vão apertar tanto o gado em que o vizinho vai matar o outro para comer, para ter o que comer. Porque eles vão conduzir a esse momento. Eles vão levar a uma situação em que não vai ter comida no supermercado. O que a gente vê na Venezuela vai acontecer mundo afora. E aqui no Chiqueiro Brasília não está muito longe disso, não. Essa paralisação aí que aconteceu mostrou isso. Alguns supermercados perto da minha casa não tem muita coisa. Outro dia eu fui comprar um miojo, não tinha um miojo sequer para comer. Curiosamente, as empresas dos donos do mundo colocam os itens deles lá. Coca-Cola não falta.
Coca-Cola não falta em lugar algum. Eu vejo Coca-Cola nas prateleiras o tempo inteiro e outros refrigerantes. Eu, particularmente, não tomo Coca-Cola ou qualquer refrigerante, mas eu vejo que está lá nas prateleiras. E, por falar em Coca-Cola, a Coca-Cola e Nestlé já estão comprando todos os mananciais de água. Eles têm dutos específicos para as fábricas de refrigerantes. Eles dominam a água. Daqui a mais algum tempo, a água limpa vai estar toda sob o comando deles. Além de empresas como Sabesp, e a Sabesp manipula quando eles dizem que falta água e o gado acredita que está faltando água enquanto os reservatórios estão cheios, e eles mostram lá um riachozinho qualquer, um lagozinho qualquer, dizendo que, opa, não tem água no sistema Cantareira, grande falácia. Então vai faltar água, eles estão trabalhando nisso. Vai faltar alimento, eles estão trabalhando nisso. Então, em conjunto com essas pautas canibais que vão dizendo para o ser humano o seguinte: opa, cara, é normal comer carne humana, faz bem para a saúde. Né? Tem pessoas em Hollywood que são viciadas numa coisa chamada adrenochrome, que é a adrenalina do sangue no sangue humano. Pessoas matam crianças. Pessoas matam bebês e antes de matarem, aterrorizam para que a adrenalina flua pelo sangue. Johnny Depp já e é um satanista esse sujeito, né? Johnny Depp já falou sobre isso. Um outro que falou sobre isso não faz muito tempo, se não me engano foi o Nicolas Cage, eu não me lembro, teve um desses hollywoodianos famosos aí, vários já comentaram, seja de forma direta, como se estivesse acusando, mas na realidade eles estão externalizando o que eles fazem para normatizar essas coisas, porque o gado vai pensando o seguinte: opa, se uma estrela, um superstar hollywoodiano como o Johnny Depp ou o Nicolas Cage, ou seja lá quem for, ou a Drew Barrymore, comem carne humana, bebem sangue humano, tem essa droga adrenochrome que está no sangue humano, na adrenalina do sangue humano, e eles estão aí, são super poderosos e são pessoas em evidência. Se eles fazem isso, o que há de errado? Se eles fazem isso e estão em evidência, né, e são pessoas aí cultuadas pelo mundo afora, por que eu não posso fazer? É isso que eles estão vendendo para o gado, amiguinho. E a maior parte das pessoas já está imbecilizada ao ponto de aceitar qualquer coisa que venha pela mídia. Bem, dito isso, o que nós vemos aqui, voltando à estrutura de poder, então é lógico que dentro de toda essa estrutura de poder entram aí todas as sociedades secretas, né? E as sociedades secretas permeiam os vários níveis, as várias camadas. Eu falei de 1, 2, 3, eu falei de 4 camadas, eu falei de 5 camadas aqui na estrutura piramidal de poder desses que mandam no mundo, né? 5, 6, 2, 4, 6, 7 camadas. As sociedades secretas permeiam todas essas camadas. Seja a Bohemian Grove, né, os participantes de Bohemian Grove, seja o Clube de Bilderberg, Clube de Roma, sejam os Templários, sejam os Jesuítas, sejam os Cavaleiros de Malta, sejam os Skull and Bones da Universidade de Yale, seja a maçonaria, seja a Rosa Cruz, Sociedade Teosófica, tudo aquilo que a Sociedade Teosófica ensina como filosofia é o cerne da fé dessa gente, fé gnóstica luciferiana desses que mandam no mundo. Então, aí está a estrutura e nós estamos debaixo dessa estrutura. Então é por isso, amiguinho, que não vale a pena você sair por aí. Se você é caminhoneiro, e eu tenho certeza que a maioria dos caminhoneiros que fizeram essa paralisação estavam bem intencionados. São pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, visando ali o melhor interesse das suas famílias, o melhor interesse para eles próprios e as pessoas em geral. Eu não duvido disso. Eu acredito que a maioria sejam pessoas de bem, mas também são manipulados, como todo o resto da sociedade. As lideranças que organizam esse tipo de paralisação estão cooptadas. Não pense que não estão. O dinheiro compra a consciência dessa gente.
Então, o que pode se iniciar como algo que poderia ser benéfico, acaba sendo simplesmente base para um experimento no qual nós somos analisados e depois o resultado desse experimento volta contra nós, nessas pautas desses que mandam no mundo. Bem, eu acho que eu já falei demais. Espero que a mensagem esteja sendo passada, apesar do tema ser amplo e complexo. Eu acho que a mensagem que permeia essas coisas sobre as quais eu estou falando é que o sistema irá se autodestruir. Essa história já está escrita. O final dessa história já está contado. Os dias de todo esse sistema já estão contados. Aquilo que nós lemos no livro de Revelação, ou que nós aprendemos a respeito do Anticristo, seja no livro de 2 Tessalonicenses, seja no livro de Daniel, seja em Revelação, vão se cumprir, tudo indica. Então, quando nós analisamos a forma como os eventos no mundo estão sendo coordenados e estão sendo manipulados, nós vemos que o trono do anticristo está sendo preparado. Quando o anticristo se sentar no seu trono de comando, todo o sistema vai estar preparado. E ele vai vir em nome da paz, uma falsa paz. A dualidade maçônica tem a ver com aquela pílula vermelha e azul, que o Morpheus oferece ao Neo. Até a opção que é dada ao Neo é uma manipulação. Ao mesmo tempo em que o Morpheus oferece a verdade, essa verdade está dentro de um modelo as above, so below, ou de um movimento, ou de uma compreensão alquímica das coisas, elementos da natureza, como eles usam. O azul representa a água, o vermelho representa o fogo. Um vem de cima para baixo, o outro vai de baixo para cima, então representa assim acima como abaixo. Tem a ver com a dualidade maçônica, tem a ver com o ordo abical, a ordem a partir do caos. Eles vão criar o caos para trazer aquilo que eles acham que é a ordem e que é o governo do anticristo. Pode parecer confuso, mas se você começar a pesquisar, você vai. Se você pesquisar com a mente aberta, você vai invariavelmente chegar a essas conclusões que eu estou mencionando aqui nesse vídeo. Espero que, mesmo longo, esse vídeo consiga alcançar algumas pessoas que estão interessadas em entender essa loucura toda aqui que nós estamos vendo no mundo. E que, mesmo que a pílula vermelha ainda seja contaminada por todo esse simbolismo, e toda essa simbologia ocultista maçônica, as pessoas optem por buscar a verdade, independentemente da dor que a verdade causa. Descobrir a verdade é um processo traumático. E esse trauma só termina quando você descobre que existe esperança. E a esperança não está no sistema, não está em instituições, não está em pessoas, não está em políticos. Essa esperança está apenas nas promessas bíblicas e no sacrifício do Cordeiro de Deus. A promessa de vida eterna conforme estabelecida na Bíblia. Eu falei tudo isso, estou falando há 1h20 minutos, eu falei todas essas coisas para afunilar nessa conclusão. Queira você ou não, acredite você ou não, essa é a realidade sobre a qual eu tenho total convicção. Eu não tenho dúvida alguma. E a qualquer um que for deixar qualquer comentário derrogatório aí,
né, nos comentários. Se você quer criticar, não seja apenas um tolo de me chamar de idiota, mas se você quiser criticar, critique de forma fundamentada para pelo menos assim você fazer um exercício de raciocínio lógico. Então, é isso. Desculpem se eu falei demais, mas espero que a mensagem seja coesa, coerente, lógica e seja, acima de tudo, não uma mensagem de desesperança e de desencorajamento e de medo e de terror, mas seja, sobretudo, uma mensagem de esperança, de fé, porque aquilo que está escrito irá se cumprir. A palavra de Deus não retorna sem que seja cumprida. É isso, meus amigos. Obrigado pela atenção. Um grande abraço e fiquem com Deus. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos.